Na esteira da ABIN paralela, o ex-secretário da Receita Federal citado por Bolsonaro em reunião gravada por Ramagem foi a PF, nesta segunda-feira, esclarecer suspeitas de favorecimento a Flávio Bolsonaro em caso de rachadinha. Bolsonaristas geram polêmica ao pedir reembolso por viagem oficial, onde defenderam foragidos do 8 de janeiro. E Polícia Federal deflagra operação contra grupo que enviou mais de 300 brasileiros ilegais para os Estados Unidos. Fique conosco até o final e assista às notícias que foram destaque na política nesta segunda-feira. Lula reitera compromisso com a agenda fiscal durante pronunciamento em rede nacional e faz críticas à herança golpista deixada por Bolsonaro. Essas e outras histórias você confere agora no resumo diário de notícias preparada pela Mídia Ninja. Antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vamos ao resumo. José Tostes, ex-secretário da Receita Federal, presta depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira acerca das investigações no caso da ABIN paralela. Possivelmente, Tostes vai esclarecer a menção feita ao seu nome pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião no Palácio, onde, na presença de Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e advogadas de Flávio Bolsonaro, foram discutidas formas de intervir no fisco para livrar o filho do ex-mandatários nos casos de rachadinha. No encontro, que foi gravado pelo Ramagem, o então diretor da ABIN, Bolsonaro cita o ex-secretário da Receita como pessoa de confiança e aliada do governo que poderia atuar em favor de Flávio e contra os auditores da Receita que o investigavam. Deputados bolsonaristas Júlia Zanatta e Rodrigo Valadares solicitaram reembolso das despesas de uma viagem a Roraima, onde se encontraram com pessoas acusadas de participação nos atos de 8 de janeiro em Brasília. Durante a viagem, os parlamentares defenderam os acusados, alegando perseguição política em um evento promovido por uma deputada argentina aliada de Javier Milei. A presença dos bolsonaristas foi intermediada pelo filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro. Os pedidos de reembolso incluem gastos com passagens aéreas e hospedagem, totalizando apenas no caso de Zanatta o valor de R$ 2.400. A Polícia Federal desmantelou um esquema que enviou 370 brasileiros ilegalmente aos Estados Unidos. A quadrilha cobrava até 150 mil por pessoa, organizando o transporte por vários países da América Latina até o ingresso ilegal. A Operação Travessia cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em diversos estados, resultando na captura de líderes e operadores financeiros do esquema. A Justiça também determinou o bloqueio de valores na ordem aproximada de R$ 2 milhões. Segundo os agentes, os atravessadores são conhecidos como coiotes e cobram até R$ 200 mil para realizar a passagem do México para os Estados Unidos. Na quinta-feira, a 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas suspendeu a licença prévia para a reconstrução e asfaltamento do trecho do meio da rodovia BR-319. A juíza Maria Elisa Andrade aceitou a ação civil pública movida pelo Observatório do Clima, que pedia a anulação da licença concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, no último ano do governo Bolsonaro. O Observatório do Clima é uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir mudanças climáticas que surgiu em 2019, no Pará, e desde então vem atuando contra a crise climática. Segundo estudos, a pavimentação da rodovia pode afetar cerca de 300 mil quilômetros quadrados da Amazônia. A Polícia Federal também descobriu que Ramagem mantinha um dossiê detalhado com dados sigilosos sobre procuradores da República contrários ao governo Bolsonaro. Na lista estão membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União que investigavam ou fizeram representações contra o presidente, seus filhos e sua mulher, Michele Bolsonaro. Também há dados de procuradores considerados contrários ao governo por investigarem aliados do presidente, como o empresário Luciano Hang e sua ex-mulher Cristina Bolsonaro.
termina nesta segunda-feira o prazo que o Judiciário deu para indígenas Ava-Guarani deixarem a área que retomaram em seu território ancestral no oeste do Paraná. Cercados por ruralistas e caminhonetes desde 5 de julho, os Ava-Guarani afirmam, em entrevista ao Brasil de Fato, que vão resistir até a última gota de sangue aos despejos determinados pela Justiça. Neste mês de julho, os indígenas fizeram 7 retomadas dentro da área já delimitada da terra indígena Guazu-Guavirá, mas com o processo demarcatório estagnado. A segunda Vara Federal de Umuarama emitiu 6 ordens de reintegração de posse. Lideranças do povo guarani afirmam que haverá resistência e, abre aspas, vão permanecer no local, aconteça o que acontecer. Minhas amigas e meus amigos, acabamos de completar 1 ano e meio de governo, graças a Deus e à confiança do povo, que nos ajudou a derrotar a tentativa de golpe de 8 de janeiro. A democracia venceu. É hora de prestar contas a cada família brasileira. Quando terminei o segundo mandato, há 14 anos, a economia crescia 7,5%. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a farmácia popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar os recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação e quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2.700.000 empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome.